óleo, farinha e óleo, não foi? Farinha e óleo. Se eu não me engano foi farinha, leite, farinha, óleo e leite, farinha, óleo e leite, certo? É o que a gente está precisando para poder completar as cestas e distribuirmos aí quase 50 cestas básicas, tá bom? Então, farinha, óleo e leite. Hoje à noite você pode trazer. Durante a semana, se você quiser fazer a doação, fale comigo, eu vou até onde você estiver, eu pego também. Pastor, eu tenho aqui tantos quilos de leite, tantos quilos de farinha e tal. Então a gente vai lá, pega, tá bom? E durante a semana distribui. Porque, afinal de contas, a gente não pode ficar com essa comida toda aqui parada também muito tempo, tá? Então tem que ser uma coisa assim, que a gente tem, não é isso ou não? Então não pode dizer, a pessoa que está lá esperando, vai dizer, não, espera aí uns 15 dias que a gente está organizando a coisa. Não, não dá, não é verdade? Tá bom? Então, vamos resolver isso essa semana, tá certo? Tá ok? Hoje à noite, eu sei que a gente está falando agora, talvez hoje à noite não dê, mas tem a semana para a gente poder resolver isso aí, se Deus quiser. Óleo, farinha e leite, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, estamos retornando com o quadro do discipulado. Esse é o momento em que nós temos a oportunidade, diferente do sermão, em que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a comunicação de Deus, diferente da lição, em que nós trocamos o conhecimento daquele tema que nós estudamos durante a semana, que nós contribuímos, que nós aprendemos também. O momento do discipulado é o momento em que a gente pensa na razão de estar aqui, certo? Por que nós estamos aqui? Por que você está aqui sentado agora? E qual o objetivo e qual a razão de ser desse ambiente que nós temos aqui, desta casa, tá bom? Desse lugar confortável em que nós estamos, com cadeiras confortáveis, numa temperatura confortável. Qual é o objetivo disso? Por que esse lugar começou e etc. Bom, eu gostaria de, nesse momento, fazer algo, talvez assim, bem desafiador. 4 sermões em 4 frases. Será que dá, não? Aí é capacidade de síntese tremenda, viu? 4 sermões em 4 frases. Nós terminamos semana passada uma série sobre o Espírito Santo. E se você não acompanhou hoje, se é que a gente pode tirar lições positivas de tudo que a gente está passando dessa pandemia, é o fato de que agora você encontra muito do que está sendo dito na internet, né? Então, você pode ir lá em nosso Insta, ou melhor, entender melhor do que eu vou expressar aqui em apenas 4 frases. Porque são 4 sermões, eles estão ali, e você vai poder acompanhá-los. O primeiro tema desta série que nós estudamos e que terminou semana passada, no primeiro capítulo da série nós vimos que Deus é insondável. Lembra-se disso? Aliás, essa frase nos acompanhou até o fim da série. Deus é insondável. Nós não conseguimos compreender Deus. No entanto, Ele se revela. E nós entendemos Deus na medida em que Ele se revela. Nada mais do que isso. Talvez algumas perguntas fiquem, certamente, aliás, algumas perguntas vêm de algumas coisas que não estão reveladas. Um dia, quem sabe, saibamos as respostas, ou talvez nunca saibamos as respostas. Eu penso que quando nós estivermos com Ele, algumas perguntas não farão mais sentido, não porque a resposta foi dada, é porque ela não perdeu sentido mesmo, né? Não vai ter relevância querer saber de algumas coisas. Bom, Deus é insondável, mas Ele se revela. No segundo capítulo da série, nós vimos que o Espírito Santo é o agente também da salvação. O Espírito Santo, ele não está à parte da salvação. Deus, o Pai, ele não está à parte da salvação. Jesus é o agente visível da salvação, mas o Espírito Santo, o Pai, evidentemente também operam. No terceiro capítulo, nós estudamos que o Espírito Santo é o aplicador da salvação. Foi o tema, o que ele pode fazer em mim. E nós vimos como o Espírito pode nos ajudar a entender melhor quem é Jesus e a entender nossas necessidades. Semana passada,
O último capítulo da série foi o Espírito como o capacitador do salvo. Veja só que coisa interessante. Deus, então, ele não tem só o interesse de que eu compreenda o que é a salvação, mas que eu compreenda também qual o meu papel aqui como salvo. Tá? Como é que você vai fazer isso? Ora, Waldson acabou de falar sobre isso aqui. O que ele falou? O nosso papel enquanto recebedores da salvação e agora agentes para que outras pessoas possam compreender aquilo que fez diferença na minha vida. Se o Espírito Santo é o capacitador daquele que recebeu a salvação, agora, durante não só o dia de hoje, mas a partir do dia de hoje, nos próximos discipulados também, nós vamos falar um pouco a respeito disso aqui. O que Deus finalmente espera de você nessa condição agora. Em Efésios, no capítulo, uma carta do Novo Testamento que eu tenho um carinho muito especial, porque tem mensagens, a carta aos Efésios, que são fantásticas. Já tivemos uma série aqui sobre ela também. E já lemos esse texto, inclusive. No capítulo 2, no verso 10 da carta aos Efésios, está escrito: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que as praticássemos. Deus, ele tem uma expectativa para a nossa vida. Temos muitas quanto a Deus, né? Senhor isso, Senhor aquilo e etc. Mas Deus tem as expectativas dele conosco também. E aqui nós acabamos de ver isso. Deus, ele nos criou, e nesse sentido aqui não está falando da criação do Éden, está falando da recriação que aconteceu em Cristo, da renovação, da nova criatura que somos em Cristo. Então Deus, ele nos criou, nos recriou, nos reformou para que nós praticássemos aquilo que ele espera de nós. Então ele tem expectativas. 5 perguntinhas para você refletir. Depois eu vou mandar essas perguntas para você. Está aqui, quando eu estiver sentado ali. Eu vou fazer isso. E aí você pode mandar, de repente, para quem não esteve aqui, ou para quem está aqui, eu não tenho contato. 5 perguntinhas. A primeira delas: você entende o plano de Deus para a sua vida? Se nós acabamos de ler que Deus, ele tem obras, ele tem expectativas, ele tem ações que espera de nós. Então, você entende o plano de Deus para a sua vida? Você talvez já tenha dito isso a alguém, já tenha ouvido de alguém, né? Deus tem um plano para você. Essa frase parece que nos remete àquilo que Cristo fez por nós. Verdade, Deus tem esse plano para nós. Nós chegamos a esse plano de Deus. Mas depois que Deus realiza esse plano em nós, Deus tem outros planos para a nossa vida. Deus tem o itinerário, Deus tem uma agenda de vida. Você conhece, você entende o plano de Deus para a sua vida? Só para você mentalizar e pensando ali, ó, sim, pouco ou não. Só para você ter uma ideia, não é, da coisa. Você conhece seus dons espirituais? Você já ouviu falar sobre este assunto? E você sabe que Deus, ele capacita, sabe o Espírito Santo, aquele que é o agente da salvação, e aquele que agiu para que fosse salvo, e depois ele age no salvo também, naquele que recebeu a mensagem. Então, você conhece seus dons espirituais? Se eu lhe entregasse agora um papel para você escrever assim, bom, não tem um limite, na Bíblia não está escrito que são 5, 4, 3, então não teria um número. Seria um papel em branco para você escrever, no mínimo 1, mas pense aí agora, na pergunta, você tem um papel em mãos, pense como você vai escrever agora. Quais são os seus dons espirituais? Então, você precisaria de quanto tempo para responder essa pergunta? Terceira pergunta: seus dons estão sendo usados para cumprir este plano? Veja que a terceira pergunta, ela precisa da compreensão muito clara das duas anteriores. Você entende o plano de Deus para você? Ok, maravilha. Você sabe quais são os seus dons espirituais? Então você está agindo para tal? Isso está acontecendo? Seus dons estão sendo usados para cumprir a missão que Deus tem para você? Quarta pergunta:
Você faz correções de rota? Parece que a gente conversou antes de ter esse momento aqui. Mas eu acho isso fantástico, porque os discursos estão afinados, independentes. Nas conversas do dia a dia, a gente não planeja. Você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre isso, você sobre aquilo, mas a coisa sai, não é? Você faz correções de rota quando você percebe que Deus tem um plano para você, Deus tem uma agenda na sua vida. E quando você percebe que em sua vida você não está cumprindo aquela agenda de Deus, você faz correções da sua vida. Como você faz essas correções? De onde vêm os parâmetros para que essas correções sejam feitas? Para que as correções de rota sejam feitas na vida? De onde vem isso? Isso vem, os parâmetros para correção de rota na vida, vem da casualidade. Então, assim, que eu vou, não está dando certo assim, eu vou tentar desse outro jeito. Essa correção de rota vem de uma sessão, por exemplo, de aconselhamento, com um pastor, com alguém experiente. Diz, pastor, eu não estou entendendo direito o que eu deveria fazer no plano de Deus. Aliás, eu não estou tendo uma compreensão muito clara de qual é o plano de Deus, mas eu sei que ele tem. Como é que eu vou fazer isso? Você já pensou em conversar sobre isso com alguém mais experiente que você na vida espiritual? Você sabe que às vezes a gente conversa mais quando Williams diz assim, pastor, eu preciso falar com você. E a gente pergunta assim, tá bom, Williams, então vamos combinar tal dia e etc. E pô, lanchonete, em sua casa, aqui, em algum lugar, a gente combina. Geralmente é alguma coisa que está apertando aqui, que está tirando sono, ou alguma coisa assim. Não é assim, mais ou menos? Não é verdade? E a inquietação da agenda de Deus na vida? Quinta e última questão. Você está satisfeito com as respostas que você deu aqui? Se você fosse somar ali, seriam 15 pontos, certo? É só para ter uma ideia assim, né? 15 pontos, o máximo aqui. Não, realmente, eu entendo o plano de Deus, conheço os dons, meus dons estão sendo usados. Quando eu percebo que eu estou fora da agenda de Deus, eu corrijo a rota e eu estou satisfeito com a forma como... Né? Será que são 5 pontos? Não. É ótimo ter não ali no final, né? É ótimo ter não no final, porque eu penso assim, se eu não consigo, eu não sei qual é o plano de Deus, eu não estou satisfeito com isso. Nesse sentido, é ótimo ter isso aí. Eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito disso. E se nós começamos aqui lendo esse texto e pensando assim, bom, Deus ele me salvou, mas ele me salvou, não foi apenas para que eu viesse aqui num sábado de manhã e eu sentasse e ouvisse a mensagem num ambiente confortável. Qual é o plano de Deus finalmente para mim? Quando eu saio daqui, não é, Priscila? Porque não parece ser pouco tempo para o compromisso com a agenda de Deus? Não parece ser pouco tempo que a agenda de Deus para mim seja sábado, agora nesse período que nós estamos vivendo, das 10 às 11h20? Não parece ser pouco? E se a gente estender esse plano de Deus para mim, para hoje à noite, das 18 às 19 alguma coisa, 19h20 também, e será que o plano de Deus para mim é esse? Será que o plano de Deus para mim é que, quando eu acordo de manhã, eu pegue a Bíblia e leia a meditação e a lição também? Será que o plano de Deus para mim é algo que me alimente espiritualmente, estando alimentado espiritualmente, o propósito de Deus para a minha vida está cumprido? Ou será que, através de mim, Deus pretende fazer com que outras pessoas e a vida de outras pessoas tenha um impacto assim como esse impacto veio em minha vida e as coisas mudaram também? Você conhece a agenda de Deus para a sua vida? Bom pensar nisso, não é? Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração agora e a gente continua conversando sobre este assunto na semana que vem. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque hoje nós falamos a respeito
de assuntos importantes desde o primeiro momento do sermão, agora também. Porque nós falamos, Pai, a respeito de uma necessidade que nós sabemos que existe, que é a necessidade de compreender a Tua vontade em nossa vida, em todos os aspectos. Não só naquilo que nós vamos fazer de nossa vida, as decisões que vamos tomar, não só num ambiente um pouco mais amplo, que é nossa família, mais íntimo ainda, mas em um círculo mais estendido, que é o círculo das pessoas que nos cercam no dia a dia. Senhor, o Espírito Santo nos trouxe aqui. Ele nos trouxe a realidade da salvação em Cristo. Mas o Espírito Santo, depois de nos trazer para essa realidade, nos envia agora como instrumentos para que outros também conheçam essa realidade. Como nós vamos fazer isso? Qual é a sua agenda, o seu plano, o seu itinerário para nós? Conceda-nos a bênção de compreender isso, para que então possamos usar as capacidades que nós recebemos desse mesmo Espírito para cumprir essa agenda diariamente até o breve encontro com Ele, em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Já reiniciou a live, não foi? Agora é o momento da lição. Vamos lá. Sábado, turma. Bom demais ter vocês aqui. Bora para a lição? A lição, para quem não sabe, é um guia de estudos que nós adventistas utilizamos durante 3 meses no mesmo tema geral, dividido em 13 sábados, ok? E aí a gente estuda esse tema, não a exaustão, porque não existe a exaustão do estudo, mas dá para aprofundar em muita coisa. Essa semana, nós vamos pegar um pouquinho alguns retratos de alguns ensinamentos de Jesus. Foram alguns recortes de momentos da vida de Jesus em que a lição propôs aprender um pouco mais com esses ensinamentos. Então, eu vou pegar uns 2 ou 3, porque não dá para passar por todos. Vamos analisar um pouquinho desses 2 ou 3, aprender um pouquinho com eles, e aí, depois disso, estou explicando a metodologia para hoje, viu? Depois disso, nós vamos fazer uma reflexão mais profunda sobre esses temas, partindo de 2 perguntas, 2 questionamentos. O Waldson disse aqui que o Universo Coach ele trabalha com as perguntas, né? Isso aí é milenar. O próprio Deus começou isso lá no Éden, depois do pecado. Então, é uma prática muito eficaz, o questionamento, para se levar a uma reflexão, se chegar a algumas respostas mais profundas, ok? Nós vamos fazer isso aqui. Vamos lá. Primeiro contexto de hoje, a primeira história, Adão e Eva. Deus criou todo o planeta Terra e criou o Jardim do Éden, um local especial para que o homem tivesse todas as condições de vida lá dentro, ok? Antes disso, já existia um contexto da rebelião de Lúcifer contra o reino de Deus. Dentro desse contexto dessa rebelião, onde Lúcifer já tinha sido expulso do céu, quando Deus criou o jardim, ele colocou uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse para Adão e Eva, come de tudo que está por aí, foi feito tudo com muito carinho, é tudo de vocês, mas essa árvore aqui, ela simboliza algo que é o conhecer o mal, e vocês só conhecem o bem. Então, não toque nessa árvore, não coma dessa árvore, melhor dizendo, não coma do seu fruto, ok? Mas Adão e Eva comeram do fruto. Tem alguém aqui que é advogado especializado na área penal? Ou é como eu, faz um penal aqui, outro ali, mas não é especializado? Não, né? Mas o Eliezer, ele é também formado em bacharel, e é um tenente-coronel, então eu tenho certeza que ele vai saber responder a minha pergunta. O que é que a lei diz se a polícia chegar a um local onde aconteceu um crime, seja ele qual for, e a pessoa que cometeu o crime ainda estiver no local? O que é que a lei diz? É um flagrante. Ele pode ser preso, ele deve ser preso, não é isso? Cabe processo para isso, para analisar a prisão dele ali naquele momento? Não, porque a lei é clara. O estado de flagrante é a prisão, ok?
Em contrapartida, se você é chamado por alguém na rua, está passando com aquela bonita farda da polícia militar, e alguém diz assim, coronel, esse rapaz aqui matou a minha irmã há 3 meses atrás, foi ele que matou, tenho certeza. Você pode prender o rapaz? Por quê? Está fora do flagrante, então vai ter que ter um processo, ok? A prisão em flagrante delito, ela pode até ser questionada no dia seguinte na audiência de custódia, não quer dizer que a pessoa não tenha o contraditório, não tenha a defesa. Entretanto, o que a lei diz é isso, não cabe flagrante. Aqui na questão de Adão e Eva, quando eles pecaram, o que é que a lei dizia que tinha que acontecer? Morrer. Então, quando Jesus explicou para Adão e Eva sobre a situação de Lúcifer, da entrada do mal no universo, ele disse, olha, no dia, não comam, porque se vocês comerem, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, o que cabia aqui era a morte, ok? E eles morreram no mesmo dia? Não. A Bíblia não relata com quantos anos Eva morreu, mas a Bíblia relata com quantos anos Adão morreu. Alguém sabe? 930? Pronto, 930. Ele viveu quase 1 milênio, não dá nem para a gente conceber isso aqui nos nossos 80 anos de canseira, não é não? Quase 1 milênio Adão morreu, e ele viveu e morreu quase 1 milênio depois. Uhum. Perfeito. A morte chegou para ele, mas chegou depois do milênio, mas realmente chegou a sentença. Porque Deus, quando fez o homem, era para ser eterno. Fazer a imagem de semelhança. Ok. A função dele é a eternidade. Ok. Mas ele ainda viveu 1000 anos. Não é como no caso do flagrante delito, onde o cara teria todo o processo para poder saber se ele era culpado. Ele foi preso naquele momento, ok? O que acontece aqui? Adão vivendo mais 1000 anos. O que acontece é que naquele momento, Deus apresenta a solução para o pecado. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, Adão ainda teve um tempo muito longo de vida para que ele conhecesse a bondade e o amor de Deus, para que ele conhecesse a redenção. A partir dali, tudo foi uma instrução muito grande para Adão, porque ele começou a ver o universo à sua volta mudar, morrer, inclusive o primeiro animalzinho morrer para que eles pudessem se vestir. Ele viu o seu filho morrer na mão de um outro filho, e tudo isso foi trazendo a reflexão do que tinha sido apresentado no Éden para eles. O que foi apresentado no Éden? Olha, existe a morte, mas vai existir uma morte muito superior a essa, que vai perdoar todas as outras mortes, aqueles que estiverem no plano da salvação, no plano da redenção. Eles foram pegos em flagrante delito. É a pergunta de Deus, né? Por que vocês estão... Cadê vocês? Por que estão se escondendo? Perfeito. Pronto. Pronto. Então eu não vou dizer mais nada sobre esse assunto, porque você encerrou o pensamento exatamente como devia. Ali foi o exercício da graça. Entendeu? Em que pese a sentença ter chegado agora, não é isso que estava escrito na Bíblia. Ele devia morrer naquele momento. Deus estaria sendo injusto? Não. A justiça de Deus estaria sendo aplicada. E ele aplicou, como disse Eliezer, em cima do animalzinho, que já simbolizava a morte de Cristo na cruz. Beleza, massa. Vamos para a segunda lição. Jacó. Jacó, ele nasceu em um contexto onde os primogênitos herdavam o poder do clã, da família. Então, o poder era exercido de primogênito a primogênito, ele se tornava o líder da família. Acontece que Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú. E aí, na hora de nascer, foi uma confusão danada. E quem nasceu primeiro? Esaú.
Jacó nasceu depois. Então Jacó não tinha o direito de primogenitura. Mas Jacó ficou arquitetando durante algum tempo como é que ele ia fazer para ser o primogênito, para ter aquele direito de primogenitura, ok? Aí teve um momento de vacilo do irmão dele que estava com fome. Jacó fazia uma comidinha gostosinha. E aí o irmão falou assim, rapaz, me dê aí essa comida. Rapaz, eu vou lhe dar a comida e você vai me dar o que em troca? Ele disse, eu lhe dou a primogenitura. Jacó levou aquele negócio a sério. Depois, quando o pai estava quase morrendo, ele bolou um plano com a mãe dele para que o pai pudesse o abençoar. Ele se vestiu ali de uma pele de animal, mudou o tom de voz, mandou o pai apalpar o braço dele, estava cabeludo, parecia Isaú, porque Isaú era cabeludo, Jacó era igual uma garrafa todo liso, e aí, enfim, ele cometeu o pecado. A Bíblia diz que quando ele fez esse ato aí, pensado, maquinado com a mãe, Esaú entrou assim que Jacó saiu e falou, pai, cadê a minha bênção? Quando o pai ouviu isso, falou, nossa, eu estraguei tudo aqui. Eu abençoei o mais novo. E aí o mais novo começa, o mais velho, que é Esaú, começa a perseguir Jacó, ok? E Jacó sai vazado, sai no trote, casca fora para o deserto e corre. Tem um momento que ele não aguenta mais, que ele está exausto. A Bíblia diz que ele se deita, pega uma pedra, faz por travesseiro e ele resolve dormir ali. Porque ele não aguentava mais correr, porque ele era muito medroso. O irmão dele era muito forte e ele era muito frangote. E ele queria morrer. E além do sentimento de morte, que eu não sei se alguém aqui já passou por isso, eu já passei algumas vezes, Saulo, porque eu nasci, viu, Saulinho? Saulinho, eu nasci e me criei na favela, meu irmão. Então eu tive sensação de quase morte muitas vezes. Você todo burguesinho, acho que não passou por isso, meu brother. Pois é, tá vendo? É exatamente isso. Por isso que eu chamei sua atenção. Mas alguém aqui já passou por sentimento de quase morte? Várias pessoas, né? Começou a se afogar? Pronto. Essa sensação de quase morte de Jacó se juntou, Waldson, com uma outra sensação que talvez fosse ainda pior. A sensação da culpa pelo pecado. Então ele dormiu nesse contexto. Esse é o contexto da soneca que ele ia tirar. Para amanhecer ele sair correndo de novo. O que aconteceu naquele momento com Jacó? E que sonho foi esse? Ele viu uma escada. O que era essa escada? O que simboliza essa escada? Jesus Cristo. Então vejam bem, no pior momento de Jacó, assim como no pior momento de Adão e Eva, no momento extremo de pecado, vem Jesus e abençoa Jacó. O que é que Jesus falou para Jacó naquele dia? Você vai ser abençoado. No contexto onde ele acabara de cometer um pecado terrível. Ok? Vamos para um terceiro caso? Eu vou pegar um terceiro caso que não está aqui, na lição. Mas eu vou usar esse caso ao invés dos outros dois que lá estão, ok? A mulher que foi apanhada em adultério. Jesus estava pregando, eles então trouxeram a mulher arrastada pelos cabelos, colocaram a mulher ali, uma cena de humilhação pública, inconcebível hoje no Ocidente, onde nós moramos e dentro do contexto da nossa democracia, das nossas leis, talvez a gente não consiga entender aquilo. Mas vamos fazer esse esforço. Ela estava ali, jogada, seminua, rasgada, ela foi pega no ato do adultério. Ela estava seminua, ela estava humilhada. E aí os homens falaram assim para Jesus, Senhor, a lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada. Está na lei. Ela foi apanhada em adultério. Qual era a intenção deles? Se Jesus fala assim, está na lei, tem que apedrejar. A lei foi feita para ser cumprida. O que é que eles iam dizer? Está vendo? Essa é a pregação dele, esse é o amor dele, enfim. E se Jesus fala, não, está na lei, mas vamos dar um jeitinho. Aí o que é que eles iam dizer? Ele desobedece à lei. Então eles tentaram colocar Jesus numa situação em que Jesus não tivesse resposta para dar. No pior momento daquela mulher. Se coloca nessa posição aí. Ela foi pega em adultério e foi levada ao público, exatamente como estava nesse momento. E naquele momento, Jesus então se abaixa no chão e ele começa a escrever na areia. E o que é que ele está escrevendo segundo a Bíblia? Os pecados das pessoas que acusavam aquela mulher. Então aquela mulher tinha o pecado do adultério sobre si naquele momento. Entretanto, Jesus queria com aquele gesto demonstrar àquelas outras pessoas, de maneira silenciosa, sem uma... Rapaz, que Jesus é esse, hein?
Que capacidade de ensinar que impressiona. Sem uma única palavra, Jesus começa a escrever no chão alguns pecados. E quando o Marcelo olhou o pecado, eita, rapaz, é o meu, vai lascar pedra para mim também. Aí começa a fazer desentendido, sabe aquela afastadinha que você dá assim, bota a mão no bolso, como quem não quer nada, e foram saindo um por um, cascando fora, porque Jesus estava ali demonstrando que eles também tinham pecados. Mas o gesto que, para aqueles, era, entre aspas, uma acusação velada de seus pecados, para que eles entendessem, refletissem, pode ter causado na maioria deles o medo de ser exposto e acabaram indo embora, para outros pode ter causado também a reflexão. Para aquela mulher foi uma outra coisa completamente diferente. O que simbolizou para aquela mulher a ação de Jesus? A frase que Jesus disse depois. Mulher, primeiro, olha como Jesus é com os questionamentos, hein? Ele está vendo tudo, foi ele que fez, né? Cadê os homens que te acusam? Rapaz, eu acho que essa mulher ela estava tão acuada, com a cara tão no pó, que ela nem prestou atenção. Quando ela ouve a doce voz de Jesus, ela olha para Jesus, se fixa nele, e aí Jesus fala, cadê a galera que estava com as pedras nas mãos? Aí ela olha e ela percebe que ela está praticamente só com Jesus. Cadê eles? Não te condenam mais? Onde estão? Ela diz, não sei, Senhor, não estou vendo nenhum deles aqui. Aí ele diz assim, se eles não te condenam, tampouco eu. E depois ele diz uma frase que é uma ordem, porque tudo que vem da boca de Jesus é uma ordem. Então, meu querido, receba na sua vida a profecia de Jesus como uma ordem. Mulher, vá e não peques mais. Sua vida está transformada nesse momento. O que Jesus fez ali? Perdoou os pecados dela, trouxe salvação para a morte, que ela ia sofrer naquele momento, segundo a lei, e trouxe, além do perdão para a lei iminente, que apontava a morte por apedrejamento, Jesus trouxe o perdão para o seu pecado, a salvação para a casa daquela mulher, ok? Esses são os ensinamentos que a lição tenta trazer, em alguns recortes da vida de Jesus, mostrando Jesus como mestre, como Jesus ensinava as pessoas e como Jesus transformava a vida das pessoas através do ensinamento, ok? Mas eu disse a vocês que nós íamos fazer, e eu só tenho 3 minutos para isso aqui, segundo o meu tempo. Eu disse a vocês que a gente ia fazer uma reflexão mais profunda, ok? São 2 perguntas. E diante dessas perguntas, eu só queria que você refletisse durante a semana. Tenta se lembrar da essência dessas perguntas e durante a semana volte a elas algumas vezes e tente trazer algumas respostas sobre isso. A primeira delas, considerando Jesus Cristo como chave hermenêutica, diante do tema que nós estamos estudando, das próprias histórias. Pode pensar nessas histórias mesmo durante a semana, comece por elas. Considerando que Jesus é chave hermenêutica para entender, para desvendar o que estava sendo escrito ali. Como Jesus estava retratando o Pai? Como Jesus mostrava quem era o Pai? Através do que Jesus fazia, como ele revelava o Pai? Porque a Bíblia diz, e Jesus diz que ele veio a esse mundo, e uma das principais missões dele era revelar ao mundo quem era Deus. Por que Jesus diz isso? Deixa eu dizer para você. Quando Adão e Eva pecaram, aconteceu alguma coisa no mundo que é inexplicável, com as minhas poucas palavras, mas que o fato de Adão e Eva olharem para o corpo deles e um do outro e sentir vergonha e medo ao mesmo tempo, já revela que não era mais a mesma coisa. Então, o mundo passou, a partir daquele momento, a viver com a ótica do estrago do pecado. Não se via mais as coisas, por mais puras que eram, com a mesma pureza. Porque olharem para si nus era extremamente puro antes do pecado, mas com o pecado não se via mais essa pureza. Agora as coisas eram vistas sobre a ótica do pecado. E aí o diabo, o Lúcifer conseguiu uma coisa, ele foi muito eficiente nisso que ele tentou fazer e ele conseguiu. E hoje, na nossa época, isso é arrasador. Ele conseguiu desvirtuar pelo pecado, pelo estrago do pecado, como o homem vê Deus. Como o homem via Deus antes do pecado. Jesus estava com eles no jardim todo dia, de manhã e de tarde. Então eles conversavam com Jesus ali, eles passavam tempo, eles sabiam quem era Jesus. Você está no jardim com Jesus todo dia? Não, a gente está num contexto de muitos
milênios de pecado. Então, como é que nós vemos Deus hoje? Olha, Deus é construído na nossa mente, basicamente, através de alguns aspectos. Primeiro, ele é construído através da nossa cultura, onde nós estamos inseridos. Então, cada cultura ensina Deus de uma maneira, e as pessoas aprendem Deus assim. As pessoas também aprendem Deus através da sua relação familiar, de como ele foi criado dentro da sua família. E aquilo fala muito sobre quem é Deus. Também se aprende Deus sobre o que as pessoas ensinam sobre quem é Deus. O que a religião ensina, o que o cristianismo ensina. E será que o cristianismo que nós estamos ensinando reflete realmente quem é Deus? Já está desvirtuado pelo pecado, já não é mais a mesma coisa. Então, uma das maiores e principais missões de Deus, de Jesus, era revelar quem era Deus. Então, veja só, no momento que a mulher comete o pecado e que ela merece a morte, e que Jesus a perdoa, o que é que ele está dizendo? Esse é Deus. Deus é assim. E aí vem a segunda pergunta, o segundo questionamento. Nós, enquanto cristãos, que difundimos os ensinamentos de Cristo, estamos mostrando Deus ao mundo como Jesus mostrou? Ou a maneira de mostrar Deus está desvirtuada também? Por tudo que nós já aprendemos ao longo desses 2000 anos de cristianismo. E eu explico. Com uma pergunta para a gente refletir. É uma instituição organizada, a igreja, ok? Dentro dessa organização, ela tem regras, leis. Qual era a lei da época da mulher? Ser apedrejada, se pega em flagrante adultério, ok? Nós criamos também as nossas leis. E uma delas diz que nós devemos tratar as pessoas que erram, que pecam, e que é pego em um flagrante adultério. Como é que nós devemos fazer hoje? Como é que as igrejas agem? Tenha medo de dizer não. Como é que as igrejas agem quando alguém é pego em flagrante adultério? Excluindo do corpo de membros daquela igreja. Será que é isso que Jesus faria? É isso que ele ensinou? É assim que ele mostrou o Pai? E veja que sentido é esse. A pessoa é excluída, e aí muitas vezes ela passa 1 ano, 2 anos fora da exclusão, e aí ela já pode se batizar de novo e pode voltar à comunhão. Era isso que Jesus estava ensinando. Então, quando nós estamos ensinando sobre Jesus, será que nós estamos conseguindo fazer de forma tão clara como Jesus fez? Fica esses 2 questionamentos para que você possa pensar durante a semana, aprofunde no estudo. Porque Deus, através de Jesus, se revelou ao mundo. E a nossa principal missão aqui, queridos, é conhecer quem é esse Deus. Para que nós possamos ensinar para outras pessoas quem é esse Deus. Porque muitas vezes as pessoas não têm visto um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de cura. Um Deus que traz para si. Um Deus que ensina um novo caminho, um novo ensinamento. Um Deus que não quer lhe manter no pecado. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Ele não nos quer naquele contexto de sofrimento e dor pelo pecado. Mas ele não nos traz pela força do grito do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo sussurra aos corações dos seres humanos. Tem uma passagem muito importante, interessante da vida de Jesus, porque depois que ele ressuscita, ele vem ter com os discípulos. E num dos primeiros encontros dele com os discípulos, ele sopra. Acho que você nunca prestou atenção nessa leitura na sua Bíblia. 99% aqui nunca prestou atenção. Quando ele chega aos discípulos, ele sopra. E ele diz, a paz esteja com vocês. Ele sopra o Espírito Santo naquelas pessoas, e o Espírito Santo não usa de força, não agride as pessoas, mas o Espírito Santo consegue trazer as pessoas a Deus. Essa é a nossa função. Levar as pessoas a Deus não diante de um contexto de terrorismo, de doutrinas, de regras, de morte, de terror, mas levar as pessoas a Deus simplesmente por quem é Deus. Bondoso, amoroso. Que esse amor perdoe os seus pecados, os meus pecados, lá na cruz, tudo foi cravado. É exatamente isso, Jardel. É exatamente isso. Talvez no momento mais difícil da sua vida, onde o peso da culpa esteja lhe esmagando, eu queria lhe dizer que o conhecimento da cruz é transformador e é libertador. Hoje às 18 horas nós temos o Viva, onde nós estaremos falando aos nossos convidados, aquelas pessoas que nós queremos apresentar Jesus a eles. Se você conhece alguém que talvez não se encaixe muito bem dentro de uma igreja tradicional,
que não entenda muito bem o que acontece ali dentro e não se sinta bem ali por isso, talvez essa casa seja uma boa oportunidade para trazer essa pessoa. E aqui a gente tenta comunicar Jesus de uma maneira que seja acessível a eles, o entendimento, ok? Vamos orar? Querido Pai, obrigado por esse sábado. Obrigado por ter nos ensinado que a cada 6 dias, no 7º, nós deveríamos largar as nossas coisas e passar mais tempo contigo. É muito bom, Senhor. É muito bom essa aproximação a cada semana, esse aniversário de tudo que o Senhor criou por nós. Que o Santo Espírito esteja sobre nós, nos esclarecendo sobre a cruz. Pai, talvez nós não consigamos ser entendidos em todas as doutrinas e ensinamentos da Bíblia. Mas, Senhor, o essencial que é o Evangelho, que é aquilo que muda e transforma o nosso coração, que é entender de maneira mais clara quem é Deus, como Ele age, o que Ele fez por nós. Ó Pai, que o Teu Espírito nos esclareça quem é Jesus e o que Ele fez na cruz por nós. Que nós possamos ter capacidade de ensinar outras pessoas com muita clareza sobre a Sua bondade e o Seu amor. Obrigado por esses amados irmãos. Estejamos todos na Tua presença em nome de Jesus.